Dia 25 de julho, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Resgate os sonhos de Deus. Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. Provérbios capítulo 29, versículo 18. A Bíblia nos diz que onde não há visão, nem perspectiva do ponto de vista de Deus, perecemos, porque sem visão não há rumo certo. José recebeu visões quando jovem, que não se concretizaram até décadas depois de vários dissabores. Josué e Calebe tinham um chamado e uma visão para entrar na terra prometida, mas foram necessários 40 anos para que fossem cumpridas. Que visões e orientações Deus lhe deu? Elas já se cumpriram? Ou você as abandonou em meio às dificuldades? Deus não se esqueceu do que lhe disse sobre a sua esperança e o seu futuro. O que ele revelou a você é um presente especial apenas para você. Ao contrário de muitos, Deus mantém o que promete. Ele é fiel e justo para cumprir o que prometeu. Durante os meus primeiros anos de conversão, tornei-me um jovem muito sonhador, mas ao mesmo tempo estava ferido por toda a minha história de vida até ali. Precisei ser curado e enquanto as cicatrizes se fechavam, as dores sumiam e as promessas eram alimentadas com dedicação e empenho no meu relacionamento com Deus. Essa mesma esperança é possível para você. Você pode ter as dores cessadas e as feridas curadas quando buscar o auxílio do Senhor e escolher sonhar os sonhos que Deus tem para você. Sua alma pode voltar a se alegrar e o seu coração voltar a ter renovo. Por isso, creia nas palavras do Senhor para a sua vida neste dia. Certamente algo foi revelado ou renovado no seu coração por meio desta leitura. A frase de hoje é: você não pode orar por vitória e falar de derrota. Lendo mais uma vez, você não pode orar por vitória e falar de derrota. Hoje é o dia 206 de 365. A leitura bíblica de hoje é Jó, capítulo 18, e a palavra-chave de hoje é esperança. Então, se a palavra-chave de hoje é esperança, esperança vem de espera. Quem tem esperança ainda espera por alguma coisa. Quem não tem mais esperança não espera por mais nada. É muito importante ter esperança. É muito importante que você tenha sonhos. É muito importante que você tenha planos. É muito importante que você pense a respeito de coisas boas que Deus tem para você. Muitas pessoas já perderam a esperança. Elas não esperam por mais nada. Elas vivem os seus dias carregados de tristeza, de desânimo e se questionando por que eu ainda estou vivendo. Se você está passando por essa fase da sua vida, essa mensagem de hoje está dizendo: pare de viver dessa forma. Pare de enxergar a vida com as lentes cheias de cicatrizes, de marcas das dores que você passou, que você viveu até aqui.
Deus, nessa mensagem de hoje, está dizendo: tenha esperança. Olhe para o futuro com otimismo. Olhe para o futuro pensando: Deus está falando comigo por meio dessa palavra. E Deus está dizendo: eu quero que você tenha esperança. Veja que a frase de hoje é: você não pode orar por vitória e falar de derrota. Quais são as palavras que você fala? Você fala: eu não posso, eu não consigo, Deus esqueceu de mim, Deus desistiu de mim, a minha vida é horrível, a minha família está desestruturada, desorganizada, nada dá certo. Se você fala dessas coisas, é necessário deixar de falar dessa forma, desse modo. É necessário começar a falar com Deus, dizer: Deus, eu coloco essa situação, essa circunstância na sua mão. A minha família não vai bem, mas eu sei que se o Senhor agir, ela mudará. E eu sei que o Senhor vai mudar essa situação e essa história. Então aqui, como o pastor Júnior Rostirola falou aqui, colocou aqui no tema da mensagem de hoje é: resgate os sonhos de Deus. Quem sabe você não recebeu ainda, até hoje, alguma promessa, mas você, ao ler essa mensagem aqui, você está recebendo uma promessa. Veja o versículo de hoje: onde não há revelação divina, o povo se desvia. A revelação divina, ela vem pela leitura da palavra de Deus. E a palavra de Deus aqui você talvez esteja perguntando: como que eu recebo uma revelação divina, uma revelação de Deus? Eu nunca tive um sonho, nunca tive uma visão, nunca veio um profeta entregar uma mensagem para mim. Talvez você está ouvindo essa mensagem e nunca ouviu falar de profetas. Profetas são pessoas normais, pessoas como eu, pessoas como você, mas que, por terem uma relação constante de oração com Deus e de leitura da Bíblia, receberam de Deus um dom especial em que Deus, pela misericórdia dele, mostra para essas pessoas alguma coisa específica a respeito de alguém. Então, são pessoas que de repente Deus coloca no seu caminho e que nunca viram você e que falam: olha, eu nunca te vi na minha vida, mas Deus fala que você já passou por isso e por isso. E Ele manda eu dizer para você que Ele vai mudar a sua vida, Ele vai fazer isso e vai fazer isso. Então, algumas pessoas recebem esse dom de Deus, que nós dizemos que é um dom de Deus, o dom de profecia. Então, as pessoas falam em nome de Deus. Às vezes, Deus traz alguém assim. Então, eu já tive essa experiência com Deus. Uma vez eu estava andando pelas ruas, eu pedi para que Deus me desse uma resposta a respeito de um assunto e eu estava insistindo com Deus, orando, 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 e eu estava passando no meio de uma rua e uma pessoa me parou e disse para mim: eu não conheço você, mas Deus mandou eu dizer para você isso e isso e isso. E aquilo que aquele profeta entregou para mim era o que eu estava perguntando para Deus. É uma experiência que é boa, porque quando Deus manda um profeta e manda uma mensagem respondendo aquilo que você está perguntando a Deus, você
tem aquela percepção clara, Deus está ouvindo a minha oração. Agora, nem sempre Deus vai mandar um profeta. Muitas vezes eu pedi uma resposta para Deus e a revelação divina veio abrindo o texto da Bíblia. Então, às vezes, algumas vezes, não é sempre, eu pedi a Deus, eu quero uma resposta, eu preciso de uma resposta. Fala comigo pela tua palavra. E eu abri a Bíblia, aleatoriamente. E onde os meus olhos bateram, eu li o texto. E aquele texto falava, trazendo a resposta direta. Isso não significa que você vai abrir a Bíblia de maneira aleatória agora e Deus vai dar a resposta para você. Teve vezes que eu pedi a Deus, me dá uma resposta. E eu abri a Bíblia e a Bíblia caía numa página em branco. Então, nesses dias, eu entendia que Deus não quer responder agora. E tudo bem. Eu ia então no culto. E quando eu chegava no culto para participar do culto, o mensageiro, o pregador, abria um texto da Bíblia e começava a falar a respeito de uma mensagem que a pregação trazia a resposta. Nem sempre Deus vai responder para você no dia que você quer. Às vezes, você vai insistir com Deus. Eu mesmo, naquela experiência do profeta, eu estava pedindo a Deus uma resposta já há algum tempo. E eu fiquei vários dias, vários meses, na verdade, orando especificamente por aquela questão. Até que Deus resolveu mandar um profeta que disse: Eu nunca te vi, mas Deus manda eu te dizer isso. Você está pedindo algumas coisas a Deus e a resposta é essa. Então, aqui onde não há revelação divina, o povo se desvia. Quando nós não temos uma direção, uma revelação que vem de Deus, seja pela Bíblia, seja pela participação no culto, ouvindo a mensagem, seja quando Deus envia algum profeta, ou às vezes a revelação divina vem por meio de uma forma bem mais simples. Você está com dúvidas, pensando a respeito de algum assunto e de repente cai uma palavra para você. Essa mensagem que você está ouvindo agora vem como uma revelação divina. Todas essas coisas que nós estamos falando aqui trazem uma revelação divina. Talvez você esteja pensando como que Deus fala com a gente. E você estar aqui ouvindo essa mensagem é uma revelação divina. Deus está dizendo: eu posso falar por meio de várias formas. Com José, Deus falava através de sonhos. Se você abrir a Bíblia no livro de Gênesis e você ler ali o capítulo 37, por ali, os capítulos ali, Gênesis, capítulo 37, você vai ver a história de José. E José, ele tinha sonhos. Ele tinha sonhos que mostravam o projeto de Deus na vida dele, que depois se concretizaram. Então, Deus pode falar por sonhos, pela Bíblia, por profetas. Ele pode falar por uma mensagem de um vídeo como esse vídeo, que cai para você. Deus também já me deu respostas dessa forma. Houve dias em que eu queria uma resposta e eu disse: Deus, que eu consiga encontrar uma mensagem que fale comigo. E aí você entra no YouTube e tem várias mensagens de vários pregadores hoje. E o Espírito Santo vem e toca no nosso coração. Veja essa mensagem. Você tem um toque no coração. Veja essa mensagem.
E você clica naquela mensagem e aquela mensagem vem e traz de maneira direta a resposta que você está buscando. Às vezes a resposta vem por meio de uma conversa com o seu pai, com a sua mãe, com os seus irmãos, com o seu marido, com a sua esposa. Às vezes os filhos trazem uma resposta. Você está ali e de repente o seu filho, a sua filha, às vezes de 3 anos, 4 anos. Por que não faz assim, mamãe? Por que não faz assim, papai? E aí você pensa, como que pode? Eu estava pensando nisso e de repente vem aquela resposta de Deus. Então, Deus, ele traz a revelação dele no nosso dia a dia. E onde não há revelação divina, o povo se desvia. Quando nós não temos uma direção de Deus, nós acabamos nos perdendo. É importante resgatar os sonhos de Deus. É importante saber o que Deus tem para a minha vida, o que Deus quer de mim. Então, resgate os sonhos de Deus. Se você está ouvindo essa mensagem e está se perguntando, mas quais são os sonhos de Deus? Então, eu desafio você a partir de agora, pedir isso a Deus. Deus, eu quero saber quais são os sonhos que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero que o Senhor me traga a revelação que vem do Senhor. Eu quero que o Senhor comece a me mostrar, me dá um sonho, usa pessoas para falarem comigo. E quando Deus quer mostrar que aquele é o sonho para a sua vida, ele começa a falar de várias formas. Ele te dá um sonho, na sequência, o seu filho, a sua filha, o seu marido, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, os seus amigos, as pessoas começam a falar todos a mesma coisa, trazendo o mesmo direcionamento. E aí você entra num vídeo do YouTube e fala a mesma coisa, você vai ler uma palavra e também fala a mesma coisa, você vai num culto e o pregador fala a mesma coisa, e você vai em outro culto, em um outro lugar e ele prega a mesma mensagem. Deus, quando ele quer mostrar claramente o direcionamento, ele começa a trazer na sua volta sinais bem claros que ele está levando você para aquela direção. Então, onde não há revelação divina, o povo se desvia. Quando você não tem uma revelação, um direcionamento, você se perde, você pensa para onde eu vou. Mas como é feliz quem obedece à lei. A segunda parte aqui desse versículo está dizendo: como é feliz aquele que obedece à lei. A lei aqui é a Bíblia, e a lei aqui, no caso, nesse contexto desse versículo, é como é feliz quem obedece à direção de Deus. Se Deus está dando direção para um caminho, como é feliz aquele que segue por aquele caminho. Então, resgate os sonhos de Deus. Se você não tem sonhos de Deus e está pensando, mas quais são os sonhos de Deus? Comece a pedir isso a Deus. Você pedindo, você vai ter a revelação divina, você vai receber a resposta que Deus tem para você. E quanto às coisas ruins que aconteceram, é necessário que você trate dessas coisas ruins, dizendo: até aqui foi assim, mas não vai ser mais. E é necessário que você declare: não vai ser mais assim, porque eu coloco isso na mão de Deus a partir de hoje. E é necessário que você, agora, já comece a mudar os seus pensamentos, focando com a, a esperança no futuro de transformação. É preciso ter esperança, ter o que esperar. Tenha esperança, espere em Deus. Pare. Se até aqui não deu certo, a partir de agora, mediante essa palavra que você está ouvindo, que você tenha esperança, que em nome de Jesus você receba a esperança. Quem sabe
Você está vendo essa mensagem aqui? Resgate os sonhos de Deus. Resgatar é recuperar aquilo que um dia você teve. Resgatar é recuperar alguma coisa. E talvez você está ouvindo essa mensagem e está dizendo assim: mas eu não tenho nem o que resgatar, porque desde sempre a minha vida tem sido ruim. Então, hoje, que o Senhor crie em você, que Ele faça surgir em você os sonhos de Deus. Ouvindo essa mensagem, eu declaro a você que hoje, agora, nesse exato momento, Deus faz nascer em seu coração, em seus pensamentos, ideias que carregam você para um futuro de esperança. Ele pode mudar a sua vida completamente e trazer coisas novas que você nunca viu, nunca imaginou, que você não espera, que são extraordinárias para você. Deus pode fazer isso na sua vida. Então busque pela revelação divina. Procure uma igreja que prega que somente Jesus traz a salvação. Participe dos cultos. Preste atenção na mensagem. Preste atenção nas letras dos louvores, das músicas que são cantadas. Muitas vezes, Deus traz uma resposta para você, ouvindo uma canção, uma música que está sendo cantada ali no culto. Preste atenção e peça a Deus que fale com você, que traga revelação divina a você e tenha esperança. Então aqui, lendo mais uma vez aqui esse primeiro parágrafo, a Bíblia nos diz que onde não há visão, nem perspectiva do ponto de vista de Deus, nós perecemos. Se não existe visão, não existe perspectiva do ponto de vista de Deus, nós perecemos porque sem visão não há rumo certo. O José, ele recebeu visões quando ele era jovem, que não se concretizaram até décadas depois de vários dissabores. Se você ler a história de José lá em Gênesis, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Para você que nunca leu a Bíblia, pegue uma Bíblia. Pegue e abra o primeiro livro. Você vai ver que a Bíblia se divide em capítulos. Depois, cada capítulo se divide em versículos. Versículos são os pequenos números que trazem as pequenas frases de cada capítulo. Vá até o capítulo 37 ali e leia a história de José. Você vai ver que José, ele recebeu sonhos quando ele ainda era adolescente, de que ele ainda reinaria sobre a família dele e traria ajuda, socorro para a família dele. Sabe que ele foi vendido pelos irmãos dele aos 17 anos. E aos 30 anos ele se tornou governador de um outro país, do Egito. E houve uma grande fome na terra. E porque no Egito ele era o governador e ele tinha preparado reservas de alimento, ele pôde receber os seus parentes, perdoou os parentes, os irmãos que o venderam como escravo, e trouxe salvação para a família dele. Essa era a visão que Deus tinha para José. Ele passou por sofrimentos, mas a revelação divina aconteceu na vida dele. Aqui, Josué e Caleb tinham um chamado e uma visão para entrar na terra prometida, mas foram necessários 40 anos para que fossem cumpridas. Josué e Caleb caminharam no deserto durante 40 anos para que eles pudessem chegar até a terra que Deus prometeu para eles. Então, José recebeu o sonho de que reinaria sobre os seus familiares, mas ele passou por dissabores. Passou por situações ruins, mas o que Deus prometeu se cumpriu.
Josué e Caleb receberam a promessa de entrar numa terra boa, mas levou um tempo, 40 anos, para que eles chegassem naquela terra boa. Mas tanto a história de José quanto de Josué e de Caleb mostram que onde Deus dá a sua palavra, aquilo acontece. Deus faz. Então, a pergunta aqui no segundo parágrafo: que visões e orientações Deus lhe deu? Elas já se cumpriram ou você as abandonou em meio às dificuldades? Deus não se esqueceu do que lhe disse sobre a sua esperança e o seu futuro. O que ele revelou a você é um presente especial apenas para você. Ao contrário de muitos, Deus mantém o que promete. Ele é fiel e justo para cumprir o que prometeu. Vou ler aqui mais uma vez essa frase. Ele é fiel. Deus é fiel. Se ele prometeu algo a você, ele vai fazer. E se você ainda não ouviu nenhuma promessa, como nós falamos aqui na mensagem, peça a ele que revele, que mostre o sonho e o projeto que ele tem a você, e ele mostrará. E ele cumprirá, porque ele é fiel e justo para cumprir o que prometeu. E aqui, durante os meus primeiros anos de conversão, aqui é o pastor Júnior Rostirola, falando da experiência dele. Durante os meus primeiros anos de conversão, tornei-me um jovem muito sonhador. Por que ele se tornou um jovem sonhador? Talvez você não conheça a história desse pastor. Ele cresceu num lar em que o pai era alcoólatra. Ele perdeu 3 irmãos pela agressividade do pai dele. E ele conta num outro livro que, com 7 meses, o pai dele estava bêbado e acabou batendo nele. E a mãe dele teve que esperar passar a fúria do pai dele, da embriaguez, para tratar dele quando ele ainda era um bebê. E ele conta que aos 13 anos ele se converteu. E quando ele aceitou a Jesus e ouviu as palavras de que Deus poderia mudar a história dele, ele passou a crer que Deus poderia fazer a mudança. Então aqui, durante os meus primeiros anos de conversão, eu tornei-me um jovem muito sonhador. Ele ouviu a palavra de Deus e tomou posse da palavra e começou a ter confiança. Deus pode fazer isso. No final, o pai dele se converteu. Ele diz que ele teve a alegria de ver a transformação do pai dele. Mas ao mesmo tempo, eu estava ferido de toda a minha história de vida até ali. Então, pense, imagine que uma criança de 7 meses que foi espancada pelo pai, que perdeu 3 irmãos e se converteu aos 13 anos, ele poderia olhar, ouvir a palavra de Deus e pensar: isso tudo é mentira. Mas ele tomou posse da palavra de Deus e passou a sonhar e acreditar. E ao mesmo tempo que estava ferido por toda a minha história de vida, até ali, eu precisei ser curado. Quem sabe hoje você precisa receber uma cura. E enquanto as cicatrizes se fechavam, as dores sumiam e as promessas eram alimentadas com dedicação e empenho no meu relacionamento com Deus. Percebe que ele investiu no relacionamento com Deus. Inclusive, se você não sabe a história dele, esse livro aqui que nós estamos lendo, Café com Deus Pai, é fruto das cartas que ele escrevia para Deus. Ele aceitou a Jesus aos 13 anos. Ele ficava no quarto dele, escrevendo cartas para Deus, dizendo: Deus, por que é assim? E desabafava, falava com Deus, apresentava os sonhos dele a Deus, e ele foi escrevendo cartas para Deus e ele guardava isso. Mais tarde, quando ele já era um pastor, Deus, um dia, o Espírito Santo disse a ele: lembra das cartas que você escrevia para mim? Reúna e faça um livro, porque eu quero alcançar pessoas.
e aí se formou o Café com Deus Pai. Então, o Café com Deus Pai nada mais é do que as conversas que o pastor Júnior Rostirola tinha com Deus ao longo da vida e que ele, direcionado pelo Espírito Santo, reuniu mensagens que hoje estão aqui, falando comigo, falando com você. E a mensagem de hoje é essa: resgate os sonhos de Deus. Deus quer que você tenha sonhos. Deus quer que você tenha esperança. Então, aqui no último parágrafo, essa mesma esperança, essa mesma espera por algo novo é possível para você. Você pode ter as dores cessadas e as feridas curadas quando buscar o auxílio do Senhor e escolher. Veja, você precisa decidir, você precisa escolher, sonhar os sonhos que Deus tem para você. Porque tem pessoas que simplesmente se entregam. Elas resolvem, decidem ficar nas trevas, na escuridão, e não sair mais do lugar do sofrimento. É preciso escolher sonhar os sonhos que Deus tem para você. A sua alma pode voltar a se alegrar. Pode voltar a se alegrar. Pode, depende de você querer que ela volte a se alegrar e o seu coração voltar a ter renovo. Por isso, renovo significa trazer algo de novo. Por isso, creia nas palavras do Senhor para a sua vida neste dia. Certamente algo foi revelado ou renovado no seu coração por meio dessa leitura. Então você não pode orar por vitória e falar de derrota. Ore por vitória e declare palavras de vitória. Como que eu vou declarar palavras de vitória se toda a minha vida é só de derrota, se o que eu tenho visto à minha volta tem sido coisas ruins? Leia a Bíblia. Eu vou te dar aqui algumas palavras para que você declare. Leia o Salmo 23. Decore o Salmo 23. Diga: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, ele me guia às águas tranquilas, ele refrigera a minha alma, ele me guia pelas veredas da justiça, ele é o que me dá uma nova unção. Tudo isso que eu estou falando está escrito no Salmo 23. Então leia o Salmo 23, leia a Bíblia, ouça mensagens da Bíblia. A Bíblia e a pregação da palavra, das palavras que são reveladas nela, trazem a revelação de Deus para você. Então você não pode orar por vitória e falar de derrota. Preste atenção ao que você fala e comece a declarar: Deus está comigo, Deus está à minha frente, Deus pode mudar a situação. Eu tomo posse das palavras de Deus. Eu sei que Ele vai mudar a minha vida. Fale com Deus e diga: Deus, me dá a revelação que o Senhor tem para a minha vida. Me mostra os teus sonhos para mim. E Deus vai trazer essa revelação especial para você. Então tenha esperança. Tenha esperança. A leitura bíblica de hoje é Jó, capítulo 18. Você que caiu nesse vídeo por acaso e é o primeiro vídeo que você está assistindo, o Café com Deus Pai é um devocional, um livro que traz uma mensagem diária para meditação e relacionamento com Deus. E nele, todos os dias, existe a indicação de uma leitura da Bíblia. E como você viu comigo lá, a indicação, a leitura bíblica de hoje é Jó capítulo 18. A ideia
da leitura bíblica é que você vá conhecendo a Bíblia aos poucos. E muitas vezes é um desafio você ler um capítulo e entender o que aquele capítulo diz. Então, eu faço aqui um resumo do livro de Jó para que você entenda esse trecho que nós vamos ler hoje. O livro de Jó é um livro que é formado por 42 capítulos e conta a história de Jó, que era um homem que, de acordo com o texto, se você ler o capítulo 1 de Jó, lá está escrito que ele era um homem reto, íntegro, sincero e que se desviava do mal. Em resumo, ele era um cristão devoto que tinha relacionamento com Deus. E a Bíblia conta que ele era um homem muito rico, que tinha ovelhas, bois, jumentos, camelos e 10 filhos. E a Bíblia conta que, quando os anjos foram até Deus, o diabo foi no meio deles e disse e foi lá para falar com Deus. E o capítulo 1 diz que Deus disse para o diabo: Você viu o meu servo Jó? Ele é reto, ele é íntegro, ele é sincero, ele se desvia do mal. E o diabo disse para Deus: É lógico, ele tem tantas coisas, mas tire as coisas dele e você verá que ele te amaldiçoará. Então Deus disse ao diabo: Você pode tocar nas coisas que ele tem, mas não pode tocar na vida dele. E a Bíblia conta que, num único dia, ele perdeu tudo o que ele tinha. Ele perdeu os bois, os rebanhos, os jumentos, os camelos e os 10 filhos dele morreram. Eles estavam numa festa na casa do irmão mais velho, ocorreu um desabamento e os 10 filhos dele morreram. E a Bíblia conta que, quando ele recebeu uma notícia ruim atrás da outra, ele disse no final: Bendito o Senhor, ele deu e ele tomou. Eu saí nu do ventre da minha mãe e eu também vou voltar nu para a terra. Então, Jó não pecou. Em seguida, o diabo veio no meio dos anjos diante de Deus mais uma vez. E Deus disse para o diabo: Você viu meu servo Jó? Você me incitou contra ele, mas ele permaneceu fiel. Então o diabo disse: Pele por pele e osso por osso. E o homem amaldiçoará a Deus. O diabo estava dizendo: Ele está com saúde ainda. Então Deus disse: Pode tocar na saúde dele, mas não pode tocar na vida dele. E a Bíblia conta que Jó foi tomado de uma doença, de uma lepra, que ele precisava raspar a pele do seu corpo com cacos de telha, de tão grande que era a coceira. Depois disso, ele recebeu a visita de seus 3 amigos, Bildade, Zofar e Elifaz. E esses 3 amigos viram que o estado de Jó era tão terrível que ficaram 7 dias em silêncio. E depois, do capítulo 3 até o capítulo 37, você vê os amigos de Jó falando com ele a respeito da situação dele. E cada um deles fala para Jó alguma coisa de que ele deve ter feito alguma coisa errada. E por isso é que ele estava sofrendo os castigos de Deus. E Jó vai respondendo cada um dos amigos dizendo que ele não sabia a razão pela qual Deus permitiu que que ele sofresse como ele estava sofrendo, mas que ele gostaria que Deus falasse com ele e que ele não tinha feito nada de errado. Então, do capítulo 4 até o capítulo 37, você vê esses discursos, e lá no capítulo 38 até o capítulo 42, você vê que Deus, a partir do capítulo 38, começa a falar com Jó. Jó começa a ter um novo relacionamento mais profundo com Deus. Jó reconhece que Deus é soberano. Jó entende que Deus pode permitir provações na vida do cristão, mesmo que ele seja devoto e justo.
e no final Deus devolve tudo para Jó em dobro. Ele volta a ter 10 filhos com a sua esposa e a história de Jó termina mostrando que Deus é fiel. Então esse é um resumo do livro de Jó para que você tenha uma visão do que Deus fala nesse livro. Deus fala que quando nós somos fiéis a Ele, Ele pode permitir que algumas tribulações venham sobre nós para aprofundar o nosso relacionamento com Ele. Deus aprofundou o relacionamento com Jó e devolveu tudo em dobro, porque Deus é fiel. Ele não é um Deus que quer o mal de nenhum dos seus filhos. Ele quer o bem dos seus filhos. Então Deus quer o seu bem. Independente daquilo que você esteja passando hoje, creia nisso. Vamos ler aqui Jó capítulo 18. Então Bildade era um dos amigos de Jó, que era da região de Sua, e em resposta disse. Então vamos ver aqui o que Bildade disse para Jó. Jó, por que você não para de falar? Cale-se e preste atenção, e então poderemos conversar. Jó já tinha falado nos capítulos anteriores que ele queria saber por que Deus mandou todas essas situações para mim. Então, o Bildade, ele fala para Jó, Jó, por que você não para de falar? Cale-se e preste atenção, então poderemos conversar. Por que você pensa que não temos juízo, que somos como os animais? Com a sua raiva, você só está se ferindo. Será que por você estar zangado o mundo vai virar um deserto? Será que por sua causa as montanhas vão mudar de lugar? Veja que, apesar do Bildade estar falando essas palavras para Jó, essas palavras se aplicam para você que está aí desgostoso, desgostosa da vida, pensando que tudo ficou escuro no deserto. Pegue essas palavras aqui do Bildade, essas perguntas e reflita. Veja aqui, por que você pensa que não temos juízo, que somos como os animais? Verso 4, com a sua raiva, você só está se ferindo. Quando nós estamos passando por situações difíceis, nós ficamos com raiva da vida, nós apenas nos ferimos, apenas nos machucamos. Será que por você estar zangado, o mundo vai virar um deserto? Será que por sua causa as montanhas vão mudar de lugar? Muitas vezes o Bildade aqui está fazendo essa pergunta para o Jó, mas colocando uma aplicação prática para a minha vida, para a sua vida. Quando nós estamos com raiva, feridos, muitas vezes nós queremos que as coisas mudem, mas elas vão mudar, a nossa raiva vai mudar alguma coisa? Verso 5, a vida do perverso se acabará como a luz que se apaga, como as chamas do fogo que deixa de queimar. Aqui o Bildade está dando uma indireta para Jó. Está dizendo, você deve ter feito algo errado. A vida do perverso, de quem faz o que é errado, se acabará, como a luz que se apaga, como as chamas do fogo que deixa de queimar. A lamparina da sua casa não brilhará mais. Em vez de luz, haverá escuridão. O perverso andava com passos firmes, mas agora está tropeçando. Os seus próprios planos o fazem cair. Ele pisa uma rede e os seus pés ficam presos. A armadilha o pega pelo calcanhar e o laço aperta. A armadilha estava escondida no chão, no caminho por onde ele ia passar. Ameaças de todos os lados o deixam apavorado. Elas o perseguem a cada passo. Ele era rico, mas agora passa fome. A desgraça está pronta para cair em cima dele. Uma doença mortal se espalha pelo seu corpo e o faz com que os seus braços e pernas apodreçam. Ele é arrancado da sua casa, onde vivia seguro, e é arrastado até a presença do rei, isto é, a morte. Veja, Bildade era amigo de Jó. E ele começa a falar para Jó como se Jó fosse o perverso. Então você andava seguro, agora você está passando por uma doença. Agora você é arrancado da sua casa, onde vivia seguro, e arrastado até a presença do rei,
que é a morte. Então, Bildade está dizendo: a morte está aí, porque você fez alguma coisa de errado. 15. Essa casa será desinfetada com enxofre, e depois um estranho vai morar nela. O perverso é como uma árvore seca, seca desde as raízes até os galhos mais altos. Ninguém lembrará mais dele, e o seu nome será esquecido na sua terra. Ele será expulso do mundo dos vivos, e da luz será jogado na escuridão. Não deixará filhos, nem netos, não terá descendentes, que fiquem com a sua casa. Em toda parte os que ouvirem falar do seu fim tremerão de medo e pavor. É esse o fim dos maus, daqueles que não querem saber de Deus. Veja que Bildade aqui traça todo um quadro que fala a respeito do que Jó estava passando, dizendo: você está indo para a morte porque você deve ter feito alguma coisa errada. Então, esse trecho de Bildade, falando isso para Jó, nos traz algumas revelações que muitas vezes os amigos mais próximos, as pessoas mais queridas, são as pessoas que, quando nos veem passando por situações horríveis, difíceis na vida, vão apontar o dedo e dizer: Deus abandonou você, Deus esqueceu de você. Mas só Deus é que sabia do relacionamento que Jó tinha com ele. Então, se você está passando por situações difíceis, ninguém precisa saber do seu relacionamento com Deus. Mas você pode estar no seu quarto, no meio de uma situação difícil, na escuridão, passando o seu secreto com Deus, falando a respeito do seu filho que de repente está numa situação difícil. Você tem orado e dito: Deus, até quando que vai ser assim com meu filho? Até quando vai ser assim com o meu pai? Até quando vai ser assim com a minha mãe? Até quando vai ser assim com a minha esposa? Ou, de repente, com o meu marido? Você que sabe qual é a dor e qual é a situação que você tem apresentado a Deus. As pessoas podem querer apontar o dedo para você dizendo que é isso ou que é aquilo. Bildade aqui era amigo de Jó. E ele fala de toda a situação de Jó como se Jó estivesse com algum débito com Deus. No final do livro, quando você chega lá no capítulo 42, Deus fala para os amigos de Jó: vocês pecaram porque falaram mal do meu servo. Então Jó vai orar por vocês para que vocês recebam o perdão. E depois Jó orou por eles. Jó não guardou nenhuma mágoa deles. Então não guarde mágoa de quem aponta o dedo para você hoje, dizendo coisas a seu respeito. Mantenha o seu secreto com Deus. Fale com Deus. Apresente a sua situação, a sua causa nas mãos de Deus. E Deus responderá e certamente cumprirá aquilo que ele prometeu a você. Agora é o momento de fazer um apelo e um convite evangelístico. Evangelístico é um convite do Evangelho. Evangelho significa boa notícia. A boa notícia é que Deus enviou Jesus para que morresse numa cruz, para que pelo sangue dele todas as pessoas possam receber o perdão dos seus pecados. Toda pessoa que aceita Jesus recebe o perdão dos seus pecados e se torna filho, filha de Deus. Então aqui, lendo essa mensagem da tela, Jesus Cristo é a verdadeira videira e nós só podemos frutificar se permanecermos nele. Se você vai até Jesus e você permanece em oração, buscando a Jesus, você vai frutificar, vai dar frutos novos. Muitos relacionamentos secam porque estão desconectados da fonte da vida. A fonte da vida é Deus.
Você chega até Deus aceitando a Jesus. Quando você aceita Jesus, você recebe o perdão dos pecados e se conecta com a fonte, que é Deus. Na cruz, Cristo veio restaurar nossas raízes. Quando Jesus morreu lá na cruz, ele veio para nos dar essa conexão com Deus. Então ele veio restaurar as nossas raízes. Ele veio curar nossos frutos amargos e fazer nascer. Veja, Deus enviou Jesus para fazer nascer um novo legado em nós. Deus quer fazer nascer coisas novas na sua vida. Se hoje você deseja entregar a sua vida a Ele e permitir que Deus transforme a sua história, então ore comigo. Faça essa oração aqui de confissão, em que você confessa que recebe Jesus, quer o perdão dos pecados, quer ter o Espírito Santo, que é o Espírito do próprio Deus, a presença de Deus na sua vida, para te guiar até o céu, e quer ter o seu nome no reino de Deus, escrito no livro da vida, que é o livro que registra o nome de todos os que recebem Jesus e que passam a ser filhos de Deus. Ore comigo, diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Esse livro da vida, da mesma forma que quando uma criança nasce, ela recebe um registro no cartório, quando você recebe Jesus, o seu nome é registrado no livro da vida, que é o cartório de Deus. Quem aceita Jesus é registrado no céu, nesse livro da vida. Você pode ler sobre o livro da vida no último livro da Bíblia. Apocalipse, no capítulo 19, fala sobre o dia do juízo final. No capítulo 20, na verdade, fala sobre o juízo final. E lá está escrito que todas as pessoas que estiverem com o nome no livro da vida herdarão o reino de Deus. Então, procure uma igreja, ouça as palavras, as pregações da mensagem de Deus, procure uma igreja que anuncia que somente Jesus salva. Você não precisa de nenhum santo, imagem, amuleto. Jesus é o nosso irmão mais velho. Ele veio, morreu por nós, está vivo à direita de Deus e ele pode ouvir todas as suas orações. Na verdade, ele ouve todas as suas orações a ele. Então, ore a Jesus. Ele certamente responderá. Eu vou deixar aqui o Salmo 23, vou deixar um card do Salmo 23 e vou deixar um card também do Salmo 27. Você pode clicar em qualquer desses salmos e ouvir a mensagem do Salmo 23 e do Salmo 27. Leia esses salmos, escute os salmos e declare que Deus está com você. Ele está com você. Ele ouve você e ele responde todas as suas orações. Tenha certeza e convicção disso. Fale de vitória. Deus tem vitória para você e sua família. Deus abençoe o seu dia grandemente. Permaneça sempre, sempre firme com o Senhor, porque Ele com certeza tem respostas para a sua vida. Não é resposta, são respostas. Todas as dúvidas e inseguranças e ansiedades e medos, tudo, Deus tem a resposta para cada uma de todas as suas dúvidas, incertezas, inseguranças e preocupações. Ponha tudo, absolutamente tudo, na mão dele e ele certamente, certamente trará resposta. Deus abençoe a sua vida grandemente. Sempre, sempre permaneça com ele. Sempre, sempre. Amém.